das muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um CR Casa. Momento especial para a gente falar de Jesus, de tudo que Ele tem feito em nosso meio e como é especial o que nós estamos vivendo. Estamos dentro de uma série de mensagens chamada Fake, ou seja, falso, tudo aquilo que é falso. E nós estamos nessa série de mensagens trabalhando, combatendo mentiras e ideias falsas que muitas vezes eu e você podemos acreditar. Por exemplo, na primeira mensagem que se passou, nós falamos sobre o sucesso fake. Sobre essa ideia de nós nos esforçarmos, corrermos, conquistarmos e, na verdade, perceber que depois de tudo isso, isso não preenche a nossa alma. É claro que nós não estamos aqui fazendo um coro para dizer que você não deve trabalhar, não deve estudar, não deve correr atrás dos seus objetivos. Aliás, Deus se agrada quando crescemos, avançamos. O ponto é, aonde está o nosso coração? A pergunta que ficou lá na primeira mensagem era: será que o sucesso que nós estamos buscando é o mesmo sucesso que Deus valoriza? Esse foi o primeiro ponto. Agora, nós chegamos então na segunda mensagem, que foi domingo passado agora, aonde nós falamos sobre a nossa espiritualidade. Da mesma forma que o sucesso pode ser fake, a nossa espiritualidade também pode ser. E então, nós fizemos uma pergunta que permeou essa mensagem, que tipo de fé tem ocupado o nosso coração? Será que a nossa espiritualidade ela é só mais um jeito da gente parecer bem, mas sem ter uma transformação real? Então a gente foi para Atos capítulo 17,
aonde o apóstolo Paulo ele está em uma cidade chamada Atenas. E lá nessa cidade, uma cidade cheia de cultura, de filosofia, de vários debates, Paulo está vivendo ali e ele vê também que esse povo, além de tudo isso, era cheio de religiosidade. E o interessante é que nessa cidade, em Atenas, havia muitos altares para todo tipo de Deus que você possa imaginar. Conta-se a história que ali havia mais altares e deuses do que pessoas. Então pensa o tipo de cidade ao qual ele está agora, e ele vai estar diante do Areópago, ele vai estar diante de um lugar agora ao qual ele tem que responder sobre aquilo que ele estava pregando e falando, as doutrinas ao qual ele estava ensinando as pessoas. Ele é chamado agora para poder explicar um pouco sobre isso. E é interessante, e nós vamos ler agora que o apóstolo Paulo, ele, no meio de tudo isso, no meio dessa mistura de ídolos, de rituais, ele faz um discurso que nós poderíamos resumir da seguinte forma: nem toda espiritualidade agrada a Deus. Ou nem todo altar é verdadeiro. Vamos dar uma olhada juntos nisso? Então, Atos, capítulo 17, do versículo 22 ao 31, leiam isso agora em grupo. Nós estamos então diante de Atenas, e Atenas era esse centro cultural e intelectual do mundo grego. Interessante a gente ver que essa cidade, ela era famosa pela filosofia, ela era famosa pelo debate das ideias, da onde as pessoas questionavam, traziam suas perguntas, suas coisas, e eles tinham esse desejo, essa busca por algo novo. Mas ao mesmo tempo era uma cidade cheia de ídolos. Então a gente percebe aqui que Paulo agora ele está diante desse povo, dos atenienses, mas ele não fica impressionado com a religiosidade deles. Na verdade, ele percebe que o que estava acontecendo ali é que aquela espiritualidade era uma coleção de insegurança, era uma coleção de tradições, era uma coleção de filosofias que não estava transformando ninguém. E nesse cenário agora, Paulo ele pega agora e apresenta esse Deus que não cabe em altares, esse Deus que não se mistura com os ídolos. Então, a pergunta que a gente propôs para responder diante dessa mensagem é: e se a gente descobrisse hoje que muito do que a gente chama de fé é só uma fachada? Pesado isso, né? E se a gente descobrisse que muito do que as pessoas estão falando sobre fé por aí afora é só fachada? Então a gente foi percebendo um pouco disso no texto ao qual nós lemos, e nós percebemos que a primeira coisa que nós identificamos no texto é uma religiosidade cheia de formas. Nós vimos que Paulo agora chega em Atenas e ele está observando esse cenário. Altares, estátuas, santuário a deuses. E é interessante que Paulo chega em um determinado momento do texto, já no começo, versículo 22, ele está dizendo: em tudo vocês são muito religiosos. Isso aqui não é um elogio que ele está fazendo, é um diagnóstico. Na verdade, ele está falando um pouco sobre esse povo que estava buscando garantir que nenhuma divindade fosse esquecida. Pensa comigo, eles faziam orações, petições, clamor, enfim, rezas diante desses deuses, desses altares, e eles colocavam ali, até em um determinado momento, dias, acho que no versículo 23, fala sobre ao Deus desconhecido, e eles colocavam então as suas petições diante desses deuses, para que, se caso eles viessem esquecer de algum, então, para que não passasse batido. Então, não havia confiança sobre quem está recebendo ou quem pode abençoar, havia insegurança diante desse contexto do favor divino, nessa busca pelo favor divino. E hoje essa mentalidade ainda continua nos nossos dias atuais. Nós não somos os atenienses, mas nós vivemos como se fôssemos, porque nós estamos vivendo esse tipo de pessoas no dia a dia. É gente que carrega um crucifixo e que tem um Buda na estante, que tem uma pedra de boa energia, mas que busca a oração também na igreja e que mistura tudo isso. E são pessoas que dizem, por exemplo, o seguinte: eu não sigo uma religião, eu tenho a minha espiritualidade. E parece profundo isso, parece até dar um ar de liberdade, mas no fundo a gente vê que é uma fé de retalhos. E eu não quero aqui ofender você que talvez tenha um outro pensamento sobre uma outra religião, ou que professa uma outra fé. Se você está hoje no CR Casa e de repente você professa uma outra fé, eu quero dizer aqui que nós respeitamos e amamos você, mas eu creio que essa fé de retalhos, esse um pouquinho de cada coisa não leva ninguém a lugar nenhum.
E diante da palavra de Deus, diante daquilo ao qual nós cremos nas Escrituras, nós aprendemos isso. O fato é que quando nós precisamos de muitos altares, é porque nenhum realmente está nos sustentando. Então a gente entende isso, que essa religiosidade confusa, muitas das vezes ela não vai responder às perguntas mais importantes da nossa alma, como por exemplo, quem eu sou, para quem eu existo, para que eu existo, como eu encontro perdão, para onde eu vou depois que tudo isso aqui se findar. Então, ter rituais não significa ter relacionamento. Essa é a primeira coisa que nós entendemos. Nós entendemos também que o apóstolo Paulo está dizendo sobre um Deus que não cabe nas caixas. Ele vai citando no versículo 24 e 25, e ele diz no versículo 25, por exemplo, que ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. No versículo 24, antes disso, ele diz que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nós entendemos que o apóstolo Paulo está deixando claro que o Deus verdadeiro não cabe em altares. E nós estamos vendo que os atenienses, todo Deus deles tinha um templo, tinha uma estátua, tinha um ritual. Isso aqui acaba confrontando a gente um pouquinho, porque faz a gente entender, e muitas vezes a gente gosta desse Deus que cabe na nossa rotina, que não nos confronte, que não fale dos nossos pecados, que não mexa naquelas feridas que são doloridas, e que ele se encaixe dentro dos nossos limites. Só que o Deus da Bíblia, o Deus ao qual nós lemos nas Escrituras, é totalmente outro. Na verdade, vou ser bem sincero aqui, Deus não precisa da gente. É interessante isso, Deus não precisa da gente, é nós que precisamos desesperadamente dele. Eu e você precisamos de Deus. Então, quantas vezes a gente tenta colocar Deus numa caixinha? Quantas vezes a gente tenta fazer isso? Então a gente vai para o culto de domingo para aliviar a consciência. Não, eu já dei um check aqui, pronto, minha espiritualidade dessa semana está resolvida, eu fui no culto, eu fui no CR Casa, e a gente coloca aquele versículo motivacional no Instagram, a gente coloca isso lá num post-it no nosso notebook, e a gente olha para aquilo e fala, uau, é isso que vai acontecer, é aquela oração automática, Deus abençoa o meu dia, eu consagro esse dia a ti, perdoa meu pecado, amém, bora pro jogo. E a gente vai vivendo essa vida automática. Só que Deus não é um amuleto emocional, Deus é o Senhor de tudo, Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele não é um acessório. Aliás, nós entendemos isso. Se o seu Deus nunca confronta nada em você, talvez Ele seja só uma projeção da sua vontade. Eu quero propor uma pergunta aqui para você já, para nós respondermos isso em grupo, porque eu sei que hoje o bate-papo ele vai ser interessante. Quando você ouve a palavra espiritualidade, o que vem à sua mente? Responda isso aí agora em grupo. Com certeza nós temos inúmeras opiniões sobre isso. O fato é que nós podemos estar vivendo, como nós chamamos nessa mensagem, uma espiritualidade fake. Ela parece bonita, ela parece até encorpada, ela até parece que dá liga, mas na verdade a gente percebe que, juntando todos esses retalhos, nós não estamos firmados em nada. Eu quero encorajar você a ter uma vida de relacionamento com Jesus, de se relacionar com aquele que é criador de todas as coisas, como o apóstolo Paulo cita nesse texto, o criador do céu e da terra. Se relacione com ele, crie vínculos de relacionamento, de aprofundamento na palavra, e você vai ter uma experiência de uma espiritualidade sadia, verdadeira e que transforma você. Dando sequência aqui, nós vemos, por exemplo, a ilusão do controle espiritual. Nós vemos o apóstolo Paulo até mesmo fazendo citações de pensadores da época, e ele vai dizendo aqui, né, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Paulo agora ele começa a ampliar a conversa, e agora ele está dizendo o seguinte, vocês acham que vocês podem controlar a espiritualidade, mas na verdade é Deus que controla tudo. A gente sabe que o Deus que nos criou, Ele determinou tempo, lugar que cada pessoa nasceria. Ele determinou todas as coisas. Então, enquanto Atenas estava se orgulhando dessa liberdade de pensamento, Paulo está afirmando, peraí, vocês são criaturas, vocês não são criadores. Deus é soberano sobre a história e sobre cada um de nós. E nós estamos num tempo em que nós estamos sendo ensinados, diante da nossa cultura, a crer no seguinte, você cria a sua própria verdade. Você decide tudo, ou você pode fazer o que você quiser. Só que essa é uma ilusão muito perigosa, porque se nós somos o centro do universo,
tudo começa a depender da nossa força. E se tudo depende da nossa força, mais cedo ou mais tarde, isso aí vai esmagar você. Paulo está dizendo aqui que Deus estabeleceu tudo para que o buscassem. Ou seja, o objetivo final aqui não é uma autonomia, o objetivo final aqui é dependência, é rendição, é relacionamento. Então a gente entendeu aqui que essa espiritualidade fake, ela cria uma ilusão de que nós estamos no controle, que nós definimos nosso caminho, que a gente cria o nosso manual espiritual, a forma como nós queremos crer, que a gente decide o nosso jeito de crer. Não, Mateus, mas eu tenho a minha forma de crer, eu tenho a minha forma de ver Deus, eu tenho o meu jeito de pensar. Só que o Evangelho está dizendo o oposto, o Evangelho está dizendo, Deus é Senhor. Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E Ele está nos chamando a reconhecer a Ele como Senhor e Salvador. Entenda uma coisa, e aqui eu quero avançar para o nosso final aqui. Quem decide se render, encontra sentido. Quem insiste em controlar, permanece vazio. Então, chegamos ao ponto e último que é o chamado à conversão. E essa conversão não é sobre se converter a uma igreja evangélica. Hoje em dia isso aí está na moda. As pessoas vão para a igreja evangélica, se mistura com coach. Está uma bagunça isso hoje. Está muito fácil dizer que se converteu e que você pode viver uma vida qualquer. Mas essa conversão que o apóstolo Paulo está nos chamando, ele está dizendo aqui o seguinte: no passado, Deus não levou em conta a nossa ignorância, essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Aqui ele está dizendo sobre Jesus. E deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Agora, depois de desmontar toda essa religiosidade de Atenas, Paulo ele chega ao centro da questão. Não basta ter altares, não basta ter boa intenção, não basta ter curiosidade espiritual. Nós precisamos nos arrepender. O Evangelho não é uma sugestão espiritual, é uma convocação ao arrependimento. Guarde uma coisa, o arrependimento é o ponto de partida que separa a religião de fachada da fé que transforma de verdade. Por isso, o que nós aprendemos aqui é que quando chegar esse dia, que o apóstolo Paulo está nos dizendo, não vai importar a gente falar quantos altares nós erguemos, quantas frases bonitas a gente postou, ou quanta espiritualidade a gente consumiu. O que vai importar é se nós conhecemos Jesus de verdade, se nós nos rendemos a Ele, e se nós realmente abrimos mão dessa ilusão da religião, dessa espiritualidade fake, para viver a verdade. Eu quero propor uma última pergunta e passar a palavra aos nossos líderes, para que vocês possam finalizar, orar e ter um tempo de comunhão muito gostoso com o nosso CR Casas. O que você pode fazer nessa semana para se aproximar mais da verdade do Evangelho e abandonar qualquer mistura espiritual? Responda isso agora em grupo. Eu passo a palavra aos nossos líderes. Que Deus abençoe você. Continua firme com a gente. Eu convido você a trazer mais pessoas. Aliás, você que está no CR Casa, comece a convidar mais gente para estar aí com você. Comece a convidar mais gente para estar aqui aos domingos, às 10 horas da manhã, às 7 horas da noite. Vamos juntos embarcar nessa série de mensagens. Deus está falando com a gente. Que Deus abençoe, um grande abraço e até mais.